se nós conseguirmos criar caminhos para que os nossos jovens tenham uma experiência com Deus, a ponto de amá-lo acima de qualquer coisa, tem tudo para dar certo. Aí é uma cultura de discipulado, que eu acho que é um assunto que a gente precisa trabalhar melhor. Ter um roteiro, né? Um trilho por onde esse pessoal vai percorrendo, para a gente ensinando, eles ganhando maturidade, né? Eu acho que aí quando chegar lá nessa fase, eu acho que a probabilidade deles se perderem é mínima, né? É difícil. É mínima. Porque eu quando tinha meus 12, 13 anos, eu não só era muito engajado, mas eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. E não era um propósito pastoral, era um propósito de amar Jesus mesmo. Entende? Então, eu vou namorar por namorar? Não. Namorar por namorar, não. Eu preciso namorar alguém que vai fazer sentido para mim. Na hora certa, no tempo certo. Todo mundo faz sexo antes do casamento, mas não, eu não vou fazer. Porque, enfim, então eu fui adotando princípios que a própria palavra estabelece e fui construindo isso. Através de outros amigos, que eu acho que fez muita diferença. A gente tinha um grupo de jovens na época muito comprometido mesmo com Jesus, então isso era legal, que a gente se encorajava um ao outro. Não, vamos fazer assim, não vamos seguir nessa direção, porque todo mundo vai para cá e se a gente for para cá a gente vai tropeçar. Vamos fazer o que é certo, vamos estar junto, vamos cultivar, vamos crescer. Então isso para mim foi maravilhoso. E a minha oração é pela nossa juventude hoje, né? A juventude comprometida com o evangelho de verdade. É o nosso grande desafio, né? E é o alvo, né? É o alvo do inimigo de nossas almas, é a juventude, né? E é algo que a igreja precisa se preocupar muito, né? E como você estava falando, a gente comenta muito isso também, que é a falta de mesa, né? A falta de discipulado, na verdade, né? Falta de ensinar, de falar assim, né? Como você falou, não vai por esse caminho, não, de estar perto dessas pessoas. Porque às vezes a gente iludido com algo, eu vou colar, eu vou vir para cá, mas se tu tá perto de pessoas, não, mano, o pessoal que tá indo para lá tá quebrando a cara, velho. E se você tem humildade para reconhecer que precisa de ajuda e expor o seu coração para outras pessoas, a chance de você crescer é muito maior. Porque hoje em dia as pessoas são assim, elas tomam suas decisões, porque eu acho que a proposta do evangelho é essa, que você tem autonomia, né? Você não precisa depender de mim para tomar certas decisões. Mas eu acredito que há decisões que é importante você compartilhar com outras pessoas maduras na fé. Até para ter mais impressões, para entender se a sua vontade, o seu desejo é legítimo, se isso vai realmente ser bom para você, que é algo que hoje não acontece. As pessoas vão tomando decisões. E alguns muito novos, achando que estão tomando a decisão certa, quando na verdade estão redondamente errados. Porque estão seguindo apenas um desejo do coração, que é momentâneo. Daqui a pouco passa e quando você se vê, fala, puxa, tomei uma decisão que não devia ter tomado, fiz o que não deveria ter feito. Talvez por falta de ouvir outras pessoas, mais velhos, né? Eu li uma literatura há uns anos atrás, do Smith, que ele vai falar sobre essa cultura que a igreja deveria ter, que eu achei bem interessante, porque no contexto do Antigo Testamento funcionava assim. Então ele vai falar que hoje a igreja tem o que ele chama de multi-sites, né? Então, não acho que seja ruim, mas você tem hoje uma igreja, um público jovem. Essa é uma mensagem que na nossa denominação a gente comunica hoje, de você ter uma igreja geracional, né? Mas ele aborda um aspecto que eu acho interessante. Ele diz o seguinte, os nossos filhos deveriam acompanhar os pais. Não você deixar o seu filho, que é adolescente, só envolvido com adolescentes em atividades adolescentes. Mas os nossos filhos deveriam acompanhar os mais velhos. Até um determinado ponto. Porque é assim que funciona. Porque se eles andarem sozinhos, eles não vão ganhar essa maturidade. Sim. Precisa olhar para os mais velhos, se espelhar nos mais velhos e andar junto com eles. Ter referências. Então acho que essa é uma necessidade que nós temos hoje. Referências, modelos. Porque se eles ficam entre eles, onde está essa referência maior? Não sai nada. Não sai nada. Não ganha maturidade nenhuma. Exatamente. Outro dia eu até escutei, criança não cuida de criança, né? Quem cuida de criança é adulto. Então quando a gente olha para os mais velhos, a gente deve olhar para eles e dizer, estão aqui as pessoas que passaram por esse caminho e têm algo a nos ensinar. Então, mas não falta muito, acho que, não sei como isso chegou a esse ponto de, falta muito isso de ser roubado, essa vontade do jovem querer conversar
com a pessoa mais velha, com mais experiente, né? Porque eu vejo, um exemplo que não tem nada a ver com a palavra. Eu sou carioca, né? Como a gente estava conversando, minha família toda é vascaína. Minha família toda, meu pai, minha mãe, 5 irmãos eram vascaínos. E eu sou flamenguista, né? Tive essa sorte. E eu sou flamenguista por uma influência de um senhor. Porque eu estudava tinha um amigo que era vizinho, e ele, todo dia à tarde, ele chegava do trabalho, ele botava a cadeirinha na porta da casa dele e ficava escutando o jogo do Flamengo, né? Eu sou de 80, né? Então, o Flamengo era a seleção, né? Então, aquilo foi me incentivar. E ficava com ele, ficava eu, o filho dele ali, a gente brincando, ficava escutando o jogo do Flamengo, e ele me influenciou a ser flamenguista. E tu vê, os meus pais não me influenciaram, não foram mais fortes nisso, né? Sim. Você tem ideia. E a gente não acha que, nos dias de hoje, não falta um jovem querer conversar com uma pessoa mais velha, é aquilo que você falou, dele estar só entre eles e não ter uma maturidade. Falta isso. Quando Paulo dá conselhos a Timóteo, que era um pastor jovem, ele diz o seguinte: trate os mais velhos dessa forma, pessoas da mesma idade trate como irmãos. Então Paulo vai dando esses caminhos. Mas você tem o Timóteo que se espelha no Paulo, que é mais velho. Isso precisa existir no contexto da igreja local, que é o nosso grande desafio, uma necessidade que nós temos hoje, né? De pessoas mais velhas, experientes na fé cristã, que possam mostrar para os mais novos princípios, valores cristãos, exemplo. Acho que isso nós carecemos de exemplo hoje, né?